O carnaval virou sinônimo de cultura popular brasileira. Mas para pensar na origem da festa, realizada em diversos lugares no mundo, é preciso mergulhar no passado, até a antiguidade. Festejos romanos, africanos, tradições do catolicismo e críticas às diferenças sociais se misturam e ganham novas roupagens em desfiles, danças típicas e blocos de rua. Sobre a origem do carnaval, eu conversei mais cedo com o antropólogo Paulo Ramires. Bom, embora muito a gente associe a imagem do carnaval à cultura brasileira, é importante reforçar que ela é uma festa que tem origem sincrética, né? Um sincretismo de várias culturas, geralmente relacionados ao equinócio, né? Que é o período do ano em que a gente tem 12 horas do período do dia e 12 horas do período da noite. Então, por exemplo, os romanos comemoravam festas equivalentes na antiguidade, assim como muitas culturas africanas. Então, outras partes do mundo também desenvolveram essa tradição. Quais outras importantes a gente poderia citar? Bom, a gente não pode esquecer que até hoje, por exemplo, Veneza tem um carnaval, exatamente do período que corresponde ao brasileiro, né? Já que é uma data relativamente universal. A gente pode também considerar, né, que para além do Brasil, a gente teve também colonização com mão de obra escrava, né, na Colômbia, no Uruguai, mesmo na Bolívia também. No último ano eu estive por lá e presenciei um alto sincretismo, né, junto com elementos indígenas, por exemplo, né? Então, verifica-se, né, que o carnaval, ao pé da letra, é uma festa de equinócio, mas na cultura ocidental especificamente, como o próprio nome diz, foi ganhando o sentido da carne, dos excessos carnais, né, que era o sentido da Roma antiga. Então eram festas, né, dedicadas exatamente ao vinho, né, à alegria, mas também outro ponto importante é a crítica social. Há um importante pesquisador literato chamado Bakhtin, que é um russo, que fez um estudo sobre a cultura popular medieval e da Renascença, né? E ele vai estudar o carnaval e ele vai usar como conceito o conceito de carnavalização. E a carnavalização ela envolve a crítica social, né? Da importância dessa parte da cultura popular. Por isso que, geralmente, a gente vê no Brasil indivíduos que estão condenados à exclusão e marginalização durante o ano inteiro passam a ser destaques, né? Nós temos rainhas do carnaval, Rei Momo, temos ala das baianas, né? Então nós vemos isso nas avenidas das escolas de samba, principalmente, né? Os desfiles. Então nós vimos esse ano, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, a crítica, né, ao desmatamento, a problemas envolvendo racismo. Isso aconteceu em que momento? Vindo pelos portugueses? Na verdade, como os carnavais na Roma Antiga representavam festas consideradas pela Igreja Católica pagãs, a Igreja fez questão, né, de delimitar um período em que ela pudesse impor exatamente o seu pensamento, ideologia, né, colocando o Carnaval antes da Quaresma, né? Então, a partir de então, quarta-feira de cinzas até a Páscoa, se comemora, né? Aliás, há um momento, né, de mais reflexão dos católicos. Então, as festas pagãs elas acabaram sendo esmagadas, né, pelo catolicismo. E como vivemos um país com alto grau de sincretismo, a gente vê, por exemplo, que há um convívio, né, entre uma cultura que para a igreja é considerada pagã, mas ao mesmo tempo, né, um momento de festividade para os foliões, para aqueles que de fato aproveitam o carnaval, né? Então esses elementos acabam confluindo durante o carnaval, por isso que é uma festa necessariamente do sincretismo cultural. E o carnaval se transformou nessa grande manifestação popular no Brasil, mas em cada uma das regiões ele vem com uma roupagem diferente. Na região norte é um tipo de festa, nos estados do Sudeste, no Nordeste, outro tipo de festividade. Por que isso acontece, essas diferenças pelo país? Tem a ver com o fato de que, por exemplo, Portugal possuía durante os seus festejos carnavalescos diferentes tradições de acordo com cada região, né? E isso foi misturado também ao regionalismo dos diferentes espaços, né, do território brasileiro, misturados a culturas indígenas, ao mesmo tempo elementos que vinham da Europa, assim como também da cultura africana, né? Então, onde há grupos étnicos, né, com certos valores, tradições, o carnaval acabou se misturando
a especificidade de cada região. Por isso a riqueza do carnaval brasileiro. E a gente pode entender o carnaval como uma grande festa de diversidade, mas também como um processo em contínua transformação. Sem dúvida, né? Nós vimos um pouco disso no desfile do Rio de Janeiro, né? Com o uso de drones, elementos tecnológicos, mas a questão é que a cultura ela é sempre dinâmica, né? Ela não é uma pedra estática e ela vai se adaptando às situações econômicas, políticas, aos temas que predominam numa região, num país, e é por isso que o carnaval é tão enriquecedor. Ele é uma forma de conhecimento da cultura popular, de forma que expressa tradições, críticas, conhecimentos que são transmitidos de geração para geração, festejos. Então, é bom que se diga, né? O carnaval ele tem um alto conteúdo, né, crítico, de análise da sociedade, é uma forma de conhecimento tão válida quanto o conhecimento que é produzido em museus, em universidades. Essa é a riqueza da cultura popular.